tudo que eu vou fazer, narração, comentários, são muito impregnados da maneira como o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira via as coisas. Eu o conheci desde 1967 e tenho a honra, o orgulho de ter sido formado por ele, de ter sido educado por ele. Recebi muitos exemplos dele e sou muito grato a ele, e é uma honra para mim essa situação. A compreensão de Fátima é uma compreensão que exige, para compreendermos Fátima, exige que nós vamos um pouco até, que nós nos coloquemos um pouco no século XIX. Nossa Senhora apareceu na Rue du Bac em 1830. Foi uma primeira tentativa de Nossa Senhora, um primeiro empenho de Nossa Senhora para evitar a degringolada do mundo. Ali, a Santa Catarina Labouré, ela insistiu que fosse feita a famosa medalha milagrosa, que já foi distribuída por nossas campanhas, assim, bastante mesmo, especialmente na França. São 7 milhões de medalhas distribuídas. No Brasil dá mais ou menos 1 milhão de medalhas, se eu não estou enganado. Nos Estados Unidos um outro tanto, e nos outros países onde temos associações que são ou diretamente fundadas por Dr. Plínio ou fundadas após o falecimento dele, a distribuição das medalhas milagrosas também continua. Bem, Nossa Senhora ditou a Santa Catarina Labouré como deveriam ser essas medalhas e que a distribuição fosse a máxima possível para que isso produzisse um efeito bom no mundo. Nós tivemos em 1846 a aparição de Nossa Senhora em La Salette. Ela apareceu para Maximina e Melânia, 2 jovens, e ela lamentou profundamente a situação do mundo e pediu que se rezasse muito, que se fizessem sacrifícios, e ali Nossa Senhora ditou coisas impressionantíssimas e muito fortes, sobretudo com relação à decadência do clero. Essa documentação toda, dada por das anotações, das aparições, manuscritos, todos, isso foi fechado num pacote, colocado nos arquivos do Vaticano e ficou lá durante décadas sem ser mexido. Até que no século XX, agora já por volta, se eu não estou enganado, da década de 80 ou 90, um estudioso de um outro assunto, procurando material nos arquivos do Vaticano, encontrou esse maço de documentos sobre La Salette. E aí foi um achado, ele publicou livro e tudo. E existe até um site sobre Nossa Senhora de La Salette, do senhor Luiz Dufour, que eu recomendo muito que vejam. Já em 1858, Nossa Senhora apareceu em Lourdes, e foi uma outra aparição de caráter universal. La Salette também foi de caráter universal, numa tentativa de Nossa Senhora de atrair, aí no caso de Lourdes, atrair para si a devoção dos católicos, para que eles, unidos a Nossa Senhora, impedissem a degringolada do mundo. A intenção de Nossa Senhora operando milagres, milagres físicos que chamam mais atenção por algum lado, mas muitos milagres que chamam menos atenção, que são os milagres espirituais, o bem que se faz às almas. Isto não está computado, não tem como computar. É uma quantidade colossal de graças que ela despende ali. Bem, quando nós precisamos ter presente aí que em 1878, portanto 20 anos
depois da aparição de Lourdes, das aparições de Lourdes, assumiu o pontificado o Papa Leão XIII. E ele fez um depoimento que ele teve uma espécie de emoção interior, eu não sei bem como qualificar o que ele teve, mas em que ele ele tomou conhecimento intimamente de que o demônio estava desafiando a Deus, que em 100 anos conseguiria destruir a igreja. E Deus deu a ele a permissão dele tentar essa destruição da igreja para a aprovação dos bons e para castigo dos maus. Bem, ele foi permitido e por causa disto, Leão XIII elaborou um exorcismo que durante décadas e décadas foi sempre rezado no final das missas tradicionais. Quem assiste à missa tradicional pode ver que no final sempre se reza o exorcismo de Leão XIII. Isso, pelo menos, os padres que são fiéis ao verdadeiro espírito da missa tradicional. Bom, depois disto, nós tivemos que São Pio X assumiu o pontificado em 1903 e encontrou um inimigo fortíssimo dentro da igreja, contra o qual ele se bateu heroicamente, com muita dedicação, com muita dor, que foi o modernismo. Dizia São Pio X que o modernismo era a pior das heresias, porque continha em si todas as outras heresias. Então vejam, Nossa Senhora apareceu e São Pio X alerta já para a quantidade, esse inimigo dentro da igreja que era o modernismo. E dizia São Pio X que os piores inimigos da igreja estavam dentro da própria igreja. Bem, é preciso nós nos recordarmos que o ambiente todo dessa época era a Belle Époque. A Belle Époque foi a época mais brilhante, talvez, da história, onde as pessoas, sobretudo na França, se apresentavam trajadas com muita categoria. Fazia parte dos quesitos da vida ser educado, ter bom vocabulário, ter fórmulas de cortesia, ser sério, enfim, tinha uma série de coisas que caracterizavam aquilo, sobretudo a elegância. A elegância foi uma coisa que marcou muito a Belle Époque. Mas havia um outro fator que influenciou muito a Belle Époque, e que foram os descobrimentos técnicos, o progresso científico, que criou nas pessoas uma ideia de que era possível fazer nessa terra um paraíso sem Deus. Havia um otimismo de que a ciência conseguiria uma remissão que livraria da morte, prolongaria a vida indefinidamente. E tudo isso obtido pela capacidade do homem, e não por Deus. E o homem então se voltou para isto, para este objetivo. E isso depois perdurou. No ano 1900 houve a famosa Exposição Universal de Paris, que em outros anos já tinha ocorrido em outros lugares também. E ali então foram exibidas as grandes descobertas e o potencial que o futuro prometia. O próprio Santos Dumont voou em Paris em 1906, estava inteiramente dentro deste clima. O estilo que marcou aquela época foi o Art Nouveau. É um estilo muito característico, todo muito cheio de enfeites, e tudo muito cheio de curvinhas e de coisas bonitinhas e delicadas e tudo, que traziam a ideia de que era possível realizar no mundo um paraíso sem Deus. Acontece que, para quebrar essa impressão, o que aconteceu? Estourou a Primeira Guerra Mundial.
E a Primeira Guerra Mundial, ela veio com uma violência, com uma capacidade de destruição enorme. Muita gente morreu na Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora de Fátima apareceu exatamente em 17, um pouco antes de terminar a Terceira Guerra Mundial, que aliás terminou graças a uma interferência de Nossa Senhora. O que aconteceu depois das aparições de Fátima? Antes ainda, o que Nossa Senhora veio fazer em Fátima? Qual foi o objetivo principal da vinda de Nossa Senhora a Fátima? O objetivo principal foi anunciar o triunfo do seu Imaculado Coração. Quer dizer, aquele triunfo do qual fala São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, que ele chama de Reino de Maria. Não haverá o reino de Cristo na terra se não houver o reino de Maria. Nossa Senhora é que está encarregada de fazer o reino de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. Portanto, o triunfo do Imaculado Coração de Maria é o anúncio do reino de Cristo que também chega nesta terra. Só que, conforme Nossa Senhora avisou, ela pediu, se ela tivesse sido atendida, nós talvez já estivéssemos bem dentro do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Mas, como os acontecimentos bradam ovantemente que ela não foi atendida porque não houve conversão, pelo contrário, se decaiu muito mais, nunca a humanidade esteve tão no chão, e também outros elementos, a Rússia não foi consagrada, por isso ela não está convertida, a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados praticamente não é conhecida, o terço todos os dias é rezado por uma minoria de pessoas e, sobretudo, penitência, muito menos pessoas fazem penitência, sobretudo a penitência, o sacrifício de praticar os 10 mandamentos, e também não se pode dizer que tenha havido conversão. A conversão dos pecadores não se nota. A conversão dos pecadores ainda está por dar-se. Moral da história: Nossa Senhora, então, é obrigada a usar a via da justiça, a via do castigo. Está prenunciado um castigo, está anunciado na segunda parte do segredo, que Santa Jacinta pronunciou mais de uma vez, em circunstâncias várias, por exemplo, quando ela estava doente no Hospital Santa Estefânia. Ela diz que chegaria um dia em que Lisboa se transformaria numa figura do inferno. Então, isso tudo não se deu. O que Nossa Senhora pediu chega-se à conclusão. E nós vivemos na expectativa de que o limite do descumprimento do que Nossa Senhora pediu, o limite dos pecados cometidos contra Deus, deve levar a uma intervenção de Nossa Senhora e trazer o triunfo do seu Imaculado Coração, conforme ela disse em Fátima. Bem, terminadas as aparições, vieram os anos loucos em que houve um destempero no desejo de gozar a vida, como uma espécie de revide pela Primeira Guerra Mundial. As pessoas ficaram fartas da guerra e houve toda uma parte da opinião pública, católica inclusive, influenciada pela propaganda e tudo, que entrou por vias realmente de decadência. Se chamaram os Anos Loucos. Para se chamar os Anos Loucos, imagina o que entrou do destempero na busca de prazer. Antigamente não havia praticamente frequência de lugares pecaminosos, não havia danças sensuais, não havia danças eróticas, não havia... E a partir daí isso foi entrando cada vez mais. Já começou um pouco antes, com certos tipos de música, o Charleston, o jazz, depois o rock e tudo isso, e fez com que os costumes se decaíssem enormemente, até o nível que nós estamos vendo hoje. Bem,
Isto, esse estudo eu vou basear sobretudo no livro, o livro principal, que vai dar o esqueleto das exposições, é o livro do Dr. Antônio Augusto Borelli Machado, que é uma pessoa que eu tenho a honra de conhecer, ele é muito sério, muito seguro, e também utilizarei conhecimentos que adquiri do livro do Padre Demarque, que aliás conheci pessoalmente em Fátima, do livro do William Thomas Walsh, que tem a história mais bonita sobre Fátima, chamada Nossa Senhora de Fátima. O livro do Padre Demarque se chama Uma Senhora Mais Brilhante que o Sol. E outra fonte de dados, de informações, será da própria Irmã Lúcia, as memórias da Irmã Lúcia. Além disso, conforme os temas correrem, eu deveria apresentar temas de outras fontes, tiradas de outras fontes, que eu adquiri em Fátima, sobretudo na livraria do Santuário, que é uma livraria que tem todos os plashets da reitoria do Santuário e que também contribui muito para ter a ideia mais exata de tudo o que está acontecendo. Então eu convido todos aqueles que estão me ouvindo, que a partir da próxima gravação comece então a entrar propriamente dentro do assunto do que aconteceu propriamente em Fátima. Até lá, que Nossa Senhora favoreça a todos e lhes proporcione muitas graças para poderem se unir cada vez mais a ela.